Bom, galera, agora que a gente entendeu um pouco sobre a contextualização e o que foi a Guerra do Contestado, a gente vai pontuar aqui alguns pontos importantes. Bom, a gente sabe que a região do Contestado, ela foi uma área de aproximadamente 28 mil quilômetros. E nessa área foi o local onde aconteceu disputas e lutas que ocorreram entre 1912 e 1916. Nessa área morava cerca de 20 mil pessoas, que eram descendentes de negros libertos, descendentes de indígenas, desertores do exército, realmente pessoas muito pobres. E também a gente aprendeu sobre a questão da empresa Brasil Wheeling Company, que foi criada para a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. E como forma de pagamento, a gente viu que no contrato foram cedidos a essa empresa lotes de terra de cada lado da ferrovia, que a gente viu que foi 15 mil quilômetros 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para essa empresa. A construção da estrada de ferro acabou em 1910. Após o término, para a construção dessa ferrovia, foram contratados cerca de 8 mil trabalhadores que vieram de várias regiões do Brasil para trabalhar na construção dessa estrada de ferro. Mas após o término da construção da estrada de ferro, esses trabalhadores foram demitidos. A gente viu que após eles serem demitidos, eles se juntaram aos sertanejos na luta pela reconquista dessas terras. Em 1911, para povoar aquelas áreas que eles tinham recebido a empresa, eles começaram a vender pequeno lote de terra para imigrantes europeus, o que aumentou ainda mais o descontentamento dos sertanejos, porque você mora anos em uma terra, ela é tirada de você como se você fosse invisível para a sociedade, e vem imigrantes europeus e conseguem ela de maneira muito mais fácil. Então a gente quis aí uma questão social por ela ter sido vendida a imigrantes europeus, que mais lá na frente vai ser uma parte que vai ser um tópico do que a gente viu de uma das batalhas que vai constituir a Guerra do Contestado. E simultaneamente à Brasil Wheeling Company, nós também tínhamos a Lumber Company, que a gente viu que não era só uma empresa de colonização, mas também uma empresa de exploração, ou seja, estava interessada ali na madeira que tinha naquela região, principalmente o Pinheiros e a Imbuías. Enquanto essa madureira funcionou, ela foi considerada a maior madureira da América do Sul. E também muitos historiadores eles consideram a Guerra do Contestado semelhantemente parecida com a Guerra dos Canudos na Bahia, a das Mocas no Rio Grande do Sul, porque esses três movimentos envolviam caráter religioso. A gente viu o quanto o caráter religioso, o caráter messiânico era muito forte ali na Guerra do Contestado. E também esses três movimentos possuíam a questão de extrema pobreza e também a questão da política. Na Guerra dos Canudos, o líder era o Antônio Conselheiro. Já na Guerra do Contestado, a gente viu que era o Monge José Maria, que mesmo após a sua morte, ele também foi de extrema importância, teve muita influência ali no desenvolvimento da Guerra do Contestado. A gente viu que depois da morte de José Maria, o governo federal realmente pensou-se que a revolta teria fim, mas isso não aconteceu. Depois da morte dele, o processo só se intensificou. Nós tivemos também as questões das crianças que se diziam ter uma conexão mística com José Maria, que elas repassavam as ordens de José Maria aos sertanejos. Então a gente consegue perceber aí o quanto realmente teve muito caráter messiânico, caráter muito religioso, muito forte ali durante a Guerra do Contestado. Então essa guerra começou ali nos campos do Irani, como a gente viu como um monge e seus seguidores chegaram ali à região do Irani, e quando eles chegaram lá, eles foram atacados pela polícia paranaense, e que começou a Batalha do Irani. Nessa batalha morreram o monge José Maria e também o coronel João Galberto, que ele era comandante das forças policiais paranaenses. E um fato, quando o João Galberto morreu, ele morreu como um herói, tanto que o enterro dele foi um dos maiores até hoje lá em Paraná. E existe em Paraná uma avenida chamada Avenida João Galberto. Então a polícia paranaense perdeu essa batalha e eles fugiram e deixaram seu armamento lá, que foi recolhido pelos sertanejos. E depois que começou a circular informações de que a polícia paranaense tinha perdido para os sertanejos, começou-se uma convicção de que ali estaria se formando uma nova Guerra dos Canudos, de que a Guerra do Contestado seria uma nova Guerra dos Canudos. E falando um pouco sobre a região do Contestado, essa região durante muitos anos foi
disputada ali pelo Brasil e pela Argentina, mas essa questão foi deixada de lado quando os dois países decidiram se submeter à questão do presidente Cleveland dos Estados Unidos. O presidente ouviu os argumentos dos dois países e aceitou as ponderações do Barão de Rio Branco, que foi a favor do Brasil. Então, definitivamente, a folha adicional ao território brasileiro 30 mil quilômetros de terra. E depois desse, começou a disputa entre Paraná e Santa Catarina após Paraná se tornar uma província independente em 1853. Então, Paraná acreditou que aquelas terras deveriam pertencer a si, porque essas terras ficavam entre a província de Paraná e Santa Catarina. Então, Paraná acreditou que aquelas terras deveriam pertencer a si, que foi a primeira reivindicação dos paranaenses, que foi mandada uma petição para o governo federal, que foi aceita, mas que logo foi contestada, né, pela província de Santa Catarina. Então ficou aquele negócio, um pediu uma petição, o outro recorreu, ficou as duas províncias se contestando entre si. Também essa foi a guerra dos peludos contra os pelados. Os pelados eram sertanejos, os caboclos, e eles eram chamados assim porque eles raspavam suas cabeças e viviam em redutos messiânicos. E os peludos, que eram ali a polícia paranaense, a província de Santa Catarina, que lutavam ali em prol do governo federal. E lembrando que os pelados, eles foram totalmente dizimados. Eles não bastaram apenas perder suas terras, eles foram mesmo dizimados. E em 26 de setembro de 1914, o governo federal nomeou o general Centribino de Carvalho ali para ser o comandante das operações. Como na Guerra do Canudos, como eu já tinha dito, né, o governo federal acreditava que aquela revolta, dos sertanejos, era uma revolta que tinha como objetivo enfrentar uma monarquia indo contra a república, o que não era verdade. E foi envolvido nessa guerra cerca de 6 mil soldados e com armamento superior, e foi a primeira vez aqui no Brasil que foi usado aviões em uma guerra militar. E diferente dos mucas e dos canudos, a guerra do contestado, eles usavam modalidade tática, ou seja, eles se organizavam em redutos. E como já foi citado na nossa apresentação, alguns redutos como o de Taquaraçu, de Coguaratá, o de Santa Maria e da Cidade Santa de São Pedro. E a guerra teve fim realmente em 1916, com a assinatura do Tratado de Limites entre a província de Santa Catarina e a província de Paraná, que foi assinado no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1916. E pensando, esse contato, ele causou, assim, ele foi onde acabou a Guerra do Contestado, com a assinatura desse acordo. Mas ele só deu fim às questões territoriais entre a província de Paraná e Santa Catarina. Não necessariamente deu fim ao problema ali dos sertanejos. Eles estavam lutando pela reconquista de suas terras, mas isso não aconteceu, não teve uma solução propriamente dita para essa questão dos sertanejos. Então a gente pensando assim de uma forma mais humana. Eles foram tirados de suas terras, foram dizimados, e no final, quando teve com a assinatura desse acordo e o fim da Guerra do Contestado, não se houve uma solução propriamente dita para o problema dos sertanejos. E estima-se que nessa Guerra do Contestado morreu de 6 a 10 mil pessoas. Então, espero que vocês tenham entendido o que foi a Guerra do Contestado, sua importância, porque ela é importante aqui para o Brasil, para nós como brasileiros, e também principalmente para a região de Paraná e Santa Catarina. Porque essa guerra marcou essas regiões e marcam até hoje. Tanto que quem mora nessa região com certeza conhece essa guerra, quanto foi importante. E espero que vocês também tenham entendido a importância de conhecer e saber sobre esse massacre, que foi realmente a Guerra do Contestado foi um campo de batalha que teve muito sangue, muitas vidas foram perdidas e no final não se houve realmente uma solução, né, como eu disse, para o problema dos sertanejos.